Agora a gente vai falar sobre algo muito importante. Uma pergunta para você se responder aí. Como você está gastando o seu tempo? Você está usando bem o seu tempo? Será que você está pensando assim, quando eu falo em usar o tempo, é só produzir? Bom, a ansiedade e cobrança excessiva que você tem atrapalha muito o seu dia a dia, né? E cuidar da saúde mental, gente, é essencial. Quem não cuida da saúde mental sofre as consequências. O prejuízo vem, a conta chega, tá? Para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito carinho a psicóloga Lívia, que vai bater esse papo comigo. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada, Dani. Que bom você estar aí para a gente aproveitar esse tempo, né? Conta para nós, quais são os primeiros sinais, né, em que os maus hábitos estão afetando a saúde mental e física da pessoa? Muito bom, Dani. Quando a gente fala sobre essa saúde mental, os sinais ele vem como um alerta, um grande alerta pra gente. E se a gente não está muito atento, isso vai passar despercebido. Sabe aquela irritação que você começa a sentir, às vezes aquela falta de sono, aquele cansaço excessivo que você até para deitar, para descansar, e você acorda e fala assim, não consegui descansar, né? Então, quais são esses sinais que vão aparecendo pra gente no nosso dia a dia, que pede, o nosso corpo pede pra gente dar uma atenção um pouquinho maior? Algo que está saindo ali da curva, da normalidade ali, sabe? Sei. O que está acontecendo aí? Então, quando a gente começa a ter esses sinais que são alertas, que são positivos, algo que a gente não está dando a devida atenção. Algo que a gente começa a perceber que sai do nosso controle, só que muita coisa também não está no nosso controle, né, Dani? Mas que a gente começa a sair e começa a ter um prejuízo no nosso dia a dia, né? Nossa, será que isso está causando uma questão em mim que eu não consigo mais produzir como eu deveria? Que eu não consigo mais estar presente, fazer as coisas que eu gosto, não consigo mais sentir vontade. Aí as pessoas são chatas, né? Exatamente. O mundo é outro, ruim, né, Deus Dani? não me atende, não é? Transfere para todo mundo. Exatamente. Vamos dar um exemplo aqui, que eu acho que é bem comum. Mulheres que trabalham fora, cuidam de casa, cuidam do neto, levam não sei quem no hospital, acompanha, quer dizer, porque ela quer ser boa para todo mundo, mas não está sendo boa para ela. Um exemplo, esse aí, se encaixa. Com certeza, Dani. Quando a gente pensa nessa sobrecarga, né? Quando a gente pensa nessa preocupação, o que é uma preocupação excessiva? É se preocupar. E daí o grande convite que a gente faz para esses sinais, para esses sintomas que a gente pode olhar para a gente, eu estou vivendo nesse momento ou a minha cabeça está sempre em outro lugar? Está sempre preocupando com o outro, naquela tarefa que eu preciso fazer, naquela entrega. E daí eu não vivo este momento que agora e não sinto esse corpo me dando sinais que, olha, pausa um pouquinho, respira um pouquinho. Ah, entendi. Ou seja, você está falando da pessoa não estar presente também. Presente, Isso Dani. também cansa a pessoa. Cansa, né, Dani? Porque isso vai se afastando, né? Isso vai permitindo que nós nos afastemos de nós mesmos. E daí, quando a gente foge da gente, peraí, onde que eu tô? E daí isso me sobrecarrega também. Olha A grande questão, um grande desafio hoje, e nós somos bombardeados, né, Dani? De Lívia. muitas informações. Então, nós temos essa tendência em sair mesmo. E daí o convite é a gente, opa, o que está acontecendo para que eu possa retornar a mim, né? Sim. Aquilo que eu posso fazer por mim. Olívia, isso gera muita ansiedade, estresse, né? Enfim, sintomas bem físicos também, né? Também. Até que ponto que isso começa a ser prejudicial? Quando a gente fala da ansiedade, né, Dani, a gente já coloca a ansiedade como algo terrível. É. Mas a ansiedade é algo que é importante na nossa vida, né? Pra gente estar aqui hoje, eu tive que ter uma ansiedade para me preparar, cuidar, né? Então isso faz parte. Quando que isso se torna prejudicial? Quando eu só vivo pensando lá na frente e não consigo viver o agora. Quando isso impacta a minha rotina, quando isso impacta a minha produtividade, quando eu não consigo mais estar presente. Então, se eu percebo que isso está atingindo a minha qualidade de vida, de entrega, opa, isso é um sinal de alerta, inclusive para buscar um apoio. Às vezes, sozinho eu já não consigo identificar algumas ideias sobre isso, né? A importância, o apoio é fundamental, né? Sim. O que está sobre a minha responsabilidade, meu controle na sensação do tempo? Muito bom, Dani. Às vezes, como você falou, a gente culpa um monte de coisa, né? Culpa muitas questões que estão fora do nosso alcance. Mas muita coisa é nossa responsabilidade. Estabelecer prioridades. O padre falava agora um pouco mais cedo, né? Do dizer não, do colocar limites. Então, tem muitas situações no meu dia a dia, controlar uma doença de alguém, controlar o trânsito. Alguém me fechou no trânsito, não tem como eu controlar isso. Mas
O que eu faço a partir disso e como eu cuido dessa questão do tempo, das reações, isso está no meu controle. E isso vai muito de um processo de autoconhecimento, Dani. De autoconhecimento. E não é fácil fazer isso sozinho, De jeito né? não. Qual a importância de a pessoa procurar ajuda? Que as pessoas resistem muita ajuda aí nesse Sim, caso. Né? nós estamos inclusive, né, Dani, no mês de janeiro, falando sobre a questão do Janeiro Branco, da saúde mental. E por que a gente fala muito sobre isso? Existem ainda muitos estigmas quando a gente fala do assunto de saúde mental, de se cuidar, porque a gente foi criado com algumas ideias, né? Não, isso daí não é para mim, isso é falta de Deus, né? Isso aí é falta do que fazer, né? Psicólogo é coisa para gente que louco, então não é pra gente olhar para isso. E por isso, às vezes, a gente deixa se agravar esses sinais, a gente não dá atenção, porque é algo que não tá para mim, tá fora. Então, poder olhar para isso, se conhecer e perceber esses sinais é fundamental. Uma pessoa que hoje ela se sente completamente perdida, ansiosa, fora de si, né? Parece que, puxa vida... Sabe quando a ficha cai e fala, nossa, sério? Que é isso, e né? E agora? O que eu faço? Como que eu pra vou? onde eu vou? Para onde que eu vou? Que eu vou encerrar tudo? O que ela deve fazer? Primeiro ponto, né? Esse processo de... Ela já se percebeu. Ela teve esse momento de pausa para ela. Opa, tem alguma coisa que está fora do lugar. Esse ponto de reconhecimento é o primeiro passo para ir buscar, né, um apoio profissional. Às vezes a gente até começa a conversar com pessoas mais próximas, isso é muito importante, falar o que sente, mas um direcionamento, né, buscar um apoio profissional, uma pessoa que possa te orientar, te ajudar a esclarecer isso. Às vezes um apoio médico, né, o cara está falando que a dor ali não é normal, a dor emocional também não pode ser. Nós temos que lidar com diversas situações, estresses, ansiedade, isso vai fazer parte da vida. Mas o bem-estar e daí o que está fora disso daqui, a importância da gente buscar esse apoio. Fundamental. Adorei. Bom. Muito obrigada, Lívia. Obrigada, querida. Foi ótimo bater esse papo com você. Obrigada por trazer esse conhecimento e ajudar a gente a olhar para a nossa vida, né? Para a nossa saúde emocional, que faz toda a diferença. Obrigada. Obrigada, viu? Que maravilha.